Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Que maravilha revê-los. Abra comigo a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, versículos 38 a 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Quantos podem dizer amém pela leitura? Meus queridos irmãos, ouvintes atentos da imutável e transformadora palavra de Deus, no mês de agosto último, eu vivenciei mais uma grande alegria: a formatura da minha filha Thalita no curso de nutrição pela PUC. É um momento ímpar para os pais, em particular na minha situação, porque eu vivo pela fé ao anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E eu me senti muito grato a Deus naquele momento. Irmãos, e não imaginava eu que a minha própria filha, depois de se formar, me ajudaria na orientação de uma dieta balanceada, depois de um histórico médico que apontava um gravíssimo problema hepático. E através da sua orientação, eu comecei a recuperar a minha saúde. É óbvio, com a orientação médica também. Hoje, rigorosamente, eu digo: eu sei o que eu posso e o que eu não posso comer. Eu sei o que eu devo e o que não devo comer. Porque existem coisas que aparentemente são saudáveis, mas ao contrário, são tremendamente nocivas à nossa saúde. Em particular para quem tem um problema que eu hoje estou tendo, que é um problema hepático. Da mesma forma, se dá a vida cristã. A vida cristã também, ela se apresenta neste modelo, nesse diapasão. Quando nós servimos a Cristo, crescendo em Cristo, dando sequência à nossa trajetória de fé, nós o fazemos nos alimentando. E nós precisamos saber o que é que nós estamos colocando na nossa mesa. O que é que nós estamos colocando na nossa panela. Isto no aspecto espiritual. O texto que nós lemos nesta noite, ele é extremamente providencial. Ele fala justamente desta questão, do critério que nós temos que ter no que tange a nossa alimentação espiritual. A Bíblia diz assim, versículo 38 do capítulo 4 de 2 Reis: e voltando Eliseu a Gilgal. Eliseu, cujo nome quer dizer Deus é salvação, sucedeu a Elias como profeta oral em Israel. O curioso é que Eliseu foi treinado por Elias por longos 10 anos. E este homem, que era filho de Safate, natural de Abel-Meolá, uma aldeia situada no vale fértil do rio Jordão, ele se tornaria uma voz tonitruante em todo Israel. Eliseu, irmãos,
voltara, portanto, a Gilgal. Gilgal quer dizer círculo. Não podemos confundir Gilgal, uma aldeia colocada no cume de um monte, com Gilgal como o primeiro acampamento que os judeus utilizaram-se depois da travessia do Rio Jordão, antes da conquista da terra da promessa. Esta é outra Gilgal. E ele, portanto, voltou a esta cidade, a esta aldeia, onde ele e Elias haviam fundado antes uma escola de profetas. Na verdade, foram 3 escolas fundadas em 3 cidades respectivas: Gilgal, Betel e Jericó. Nós entendemos aqui que Eliseu nos dá um grande exemplo. Ele voltou à sua origem, ele voltou ao seu princípio. Ele era, sobretudo, um homem agradecido a Deus, porque ele sabia muito bem de onde ele viera. Nós temos que ter essa gratidão a Deus e sabermos qual foi a plataforma que nos projetou e voltarmos para agradecermos ao Senhor. Bendito seja Deus. A Bíblia diz assim: havia fome naquela terra, mas era fome completa, total, absoluta. E no capítulo 8 de 2 Reis, versículo 1, a Bíblia nos diz algo sobre esta fome. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Esta fome assolou também os filhos de Israel. Existem muitas pessoas que estão empregando hoje um evangelho com nulidade de problemas, com isenção de óbices, de percalços, de dificuldades. Este evangelho está sendo maquiado, adulterado. Mesmo servindo a Jesus com toda a fidelidade, nós enfrentaremos adversidades. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ocorreu no Velho Testamento, ocorreu no Novo Testamento, ocorre hoje em plena dispensação da graça, comigo, contigo, com os cristãos que estão hoje espalhados nos quadrantes do globo terrestre. Agora vejam bem a sequência. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Olhem que coisa tremenda. Ali em Gilgal estava instalada uma escola de profetas. Era um seminário teológico presencial. E o próprio profeta Eliseu, um profeta oral de Israel, de grande conceito, com uma unção acima da média, era quem ministrava sobre os seus discípulos. E estes assentaram-se para lhe ouvir. E os discípulos se assentaram para ouvir ao mestre. Que cena fantástica! Eu me transporto para este cenário teológico e entendo também aqui que o ministério é algo mais sério do que muitas pessoas possam imaginar. Existem muitas pessoas que acreditam que o ministério é glamouroso, é charmoso, dá destaque, mas o ministério, irmãos, ao contrário disto, ele é sacrificial. E para que você tenha êxito ministerial, você precisa se dedicar. Dedicar. Os filhos dos profetas ali estavam simplesmente aprendendo com Eliseu. Sabe por quê? O treinamento proporciona capacitação. Se você quer fazer a diferença também no ministério, você precisa se dedicar. Você precisa participar de uma escola de profetas. Esta igreja tem um seminário que é o IBCAF, que é de grande conceito. Nós temos professores habilitados, professores capacitados, professores competentes, cheios da graça do Senhor, da sabedoria do Senhor, do conhecimento teológico e secular para ajudá-los. Então, em nome de Jesus, Eliseu levava esta questão a sério. Ele treinava pessoas. Nós não podemos sair atirando a esmo, irmãos. Nós precisamos entender que antes de oferecermos alguma coisa, precisamos conquistar isto. Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei.
Eu só posso dar aquilo que Deus colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos uma época dificílima. O despreparo teológico é tão grande que existem pastores que sequer sabem ministrar a bênção apostólica de 2 aos Coríntios 13:13. É incrível o que está acontecendo em nosso meio. Eu falo isto sem placa denominacional. Eu falo isto sem ofensa. É uma realidade, irmãos. Me impressiona a falta de conhecimento bíblico e conhecimento teológico de muitos nos dias atuais. Não vai aqui nenhum ar professoral. Aqui eu exponho uma realidade que eu percebo nos afogueados púlpitos do Brasil e por onde eu passei. Portanto, Eliseu treinava os seus discípulos. Nós precisamos treinar mais as pessoas que irão trabalhar conosco. Volto a dizer, treinamento proporciona capacitação. Ninguém pode queimar etapas, ninguém pode pular degraus. Elias, antes de começar o ministério, ele esperou 3 anos e meio para fazê-lo. Eliseu esperou 10 anos. João Batista, 15 anos. Paulo, 14 anos. O que eles fizeram neste período, pastor? Antes de iniciar suas trajetórias ministeriais, eles se prepararam. Então, se você quer ser usado por Deus, se você quer ter uma unção definida, diferenciada, se você quer ter uma mensagem impactante, se você quer ser usado no louvor, na ministração, seja treinado antes. Por que é que o nosso louvor está diferenciado? É porque o pastor Marcos é rigoroso. E eu entendo hoje que quando vocês cantam, a glória de Deus se manifesta e o vosso louvor invade o céu. Bendito seja Deus para todo sempre. Na sequência diz a Bíblia: e disse ao moço, no caso Eliseu dizendo a Geazi, o que é que você aprende aqui? Que Eliseu tinha uma pessoa da sua confiança. O líder tem que aprender a delegar. Esta é uma das maiores dificuldades de muitos líderes cristãos nos dias atuais. São extremamente centralizadores, são individualistas, agem coercitivamente, não dividem prestígio. Mas na nossa igreja, eu glorifico a Deus, porque isso não acontece. Nosso pastor chegou nesta madrugada da África, mas a igreja caminhou muito bem para a glória do nome de Cristo Jesus durante esses dias. É preciso delegar. E então Eliseu disse a Geazi, entre aspas aqui o seu moço: põe a panela grande ao lume. Olhem que coisa linda. Põe a panela grande. Tem igreja que tem panela pequenina demais. Uma das coisas mais constrangedoras é quando você vai almoçar numa residência, aí a esposa do anfitrião, ou ele mesmo diz então para ti assim: olha, nós temos que nos servir no fogão. Aí você olha o tamanho da panela, a panela é pequenina, você faz uma contagem rápida das pessoas, diz: meu Deus, não vai dar. Panela pequena é sinal de problema. Eliseu pensava na coletividade. Eliseu pensava na abundância. Eliseu tinha o que oferecer. Põe a panela grande. Tem muita igreja aí que não tem nada a oferecer porque a panela é pequena. Mas a igreja Catedral da Família está se agigantando, congregações estão sendo abertas. Nosso pastor voltou da África, inaugurando um grande templo, onde milhares de pessoas estão servindo ao Senhor Jesus com alegria, porque a panela aqui é grande, há alimento para todos, há comida para todos, a alegria envolve a todos que servem a Deus. Glória a Jesus. E põe no fogo, no lume. Tem muita igreja que a panela talvez até seja grande, mas não está no fogo. O fogo fala da ação do Espírito Santo. Tem muita igreja que a comida é fria. Eu lamento isto. Muitos cristãos estão sofrendo com isto. Comida fria é comida lamentavelmente intragável. Como é que eu como uma pizza fria? Como é que eu como uma feijoada fria? Como é que eu como um churrasco frio? Como é que eu como um frango caipira com guariroba se isso estiver frio? É quase que impossível. É preciso pôr no fogo.
e a nossa igreja está ardendo na chama do Espírito. A glória de Deus aqui se manifesta. Quem já sentiu a glória do Senhor aqui esta noite, levante comigo a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Irmão Maurício, você é um homem que paga o preço da oração, meu querido. Eu praticamente nada tenho feito a teu favor, mas nas minhas orações, por onde eu tenho viajado, eu tenho intercedido por ti, porque você está pondo fogo na oração de Davi aqui pela manhã. Bendito seja Deus. Hoje, quando nós estávamos aqui abrindo este culto, foi lida uma relação de nomes aqui, de pessoas que estão vivenciando dramas, inúmeros dramas, mais diversos. Por que é que esses pedidos chegam até nós? Sabem por quê? Essas pessoas sabem que aqui tem fogo. Aqui a glória de Deus se manifesta. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem curado na igreja Catedral da Família. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Aqui o câncer tem caído por terra. Aqui a leucemia tem sido banida em nome de Jesus. Aqui a AIDS tem desaparecido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aqui Deus tem feito coisas tremendas, porque o fogo do Espírito está ardendo. Bendito seja o nome do Senhor. E faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Que lindo. A crise envolvia todos, e não foi diferente no que tange a estrutura da escola de profetas. Mas na dor, no sofrimento, todos se uniram. Era um momento de crise para a nação, mas o povo se uniu, porque tinha uma voz de comando. Irmãos, nós vamos vencendo as adversidades, com muita determinação, com perseverança, mas também com a nossa união. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso de você, tu precisas de mim, nós precisamos um dos outros, e unidos nós conquistaremos mais para o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Verso 39. Então, saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Escute aqui. Olhem que coisa tremenda. Eliseu determinou que se fizesse um caldo, uma sopa, para atender a demanda, a necessidade de todos os discípulos que estavam vindo à sua ministração. A hora para alimentar a alma e é o momento para alimentar o corpo também. A fome reinava. E então um voluntário, saiu ao campo em busca de ervas. Escute o que eu vou dizer aqui. Ele foi muito bem intencionado. Ele se predispôs a sair, a colher ervas para que o caldo pudesse ser feito para atender a todos. Mas faltava-lhe a experiência nos meandros do pasto, ou então daquele ambiente bucólico. Ele não conhecia o que colhia. Este é o grande problema. Ele era bem intencionado, ele estava predisposto em ajudar, ele queria cumprir a determinação do profeta, mas não conhecia o que colhia. Ele se viu diante de coloquíntidas ou colossíntidas, as traduções variam, viu? Correto? Que na verdade pode ser traduzida como parreira brava, ou então uma trepadeira silvestre. Na verdade, a coloquíntida ou colossíntida, ela tinha um formato de uma laranja, um gosto terribilíssimo, era um gosto amargo. Era utilizada como remédio, usavam-na como um purgante, um laxante, e chamavam-na de maçã amarga. As folhas eram muito semelhantes
as folhas de uma vinha. Agora vejam, utilizavam-na como remédio, mas com doses homeopáticas. Se fossem utilizadas tais coloquíntidas ou colossíntidas em doses cavalares, a pessoa poderia sofrer de úlceras posteriormente ou poderia ir a óbito, poderia morrer. O que eu quero dizer aqui nesta noite é que esta pessoa servia a Deus, era fiel, tinha a disposição em ajudar. No entanto, não conhecia o que colhia. Eu não quero que você se ofenda nesta noite. O Espírito de Deus determinou que eu trouxesse esta palavra e eu vou aplicá-la em nome de Jesus, sob a responsabilidade que me pesa sobre os ombros. Aqui a panela é grande, glória a Deus, muito grande. Somos muito bem alimentados. Nós temos aqui uma estrutura doutrinária fantástica. O nosso pastor, além da sua integridade, das qualificações que o abonam cada dia como líder eficaz, é um homem extremamente preparado no quesito teológico, no conhecimento bíblico. E aqui há toda uma estrutura ministerial ao seu lado. Nós temos verdadeiros mestres nesta igreja. E muitas vezes algumas pessoas querem até ajudar, são bem intencionadas, mas sabe o que acabam fazendo? Correndo para fora, tentando trazer um fato novidadesco, isto é, uma novidade teológica, tentando trazer para a panela algo novo, algo inusitado, algo não conhecido. Só que talvez esta pessoa, pensando em ajudar, ela irá atrapalhar. A panela está no lume, a panela está no fogo, alimentação há nesta igreja. Ninguém precisa correr no campo. Cuidado com o que você está colhendo. Isto é muito sério. Você é uma pessoa bem intencionada. Você é uma pessoa predisposta a ajudar no crescimento desta igreja. Mas talvez você esteja colhendo alguma coisa no que tange a estrutura doutrinária que não vá trazer nenhum benefício à igreja, e sim, vá trazer um malefício. Tem muita gente confundindo lobeira com piqui. Escute o que eu vou dizer. Nem tudo que reluz é ouro. Onde é que você está colhendo? Será que você não está participando de cursos paralelos que são ministrados como iscas verdadeiras para tentar te fisgar e te tirar do seio desta igreja? Será que você não está sendo monitorado por uma pessoa na qual você depositou toda a confiança, mas na verdade ela pensa em tirar-te daqui, tirar-te dessa estrutura maravilhosa que Deus lhe deu, que Deus lhe confiou? Eu não estou aqui nesta noite falando por encomenda, não se preocupe com isso. O meu pastor chegou da África, eu abracei aqui, abracei a minha pastora aqui. Pastor Roberto me telefonou ontem, simplesmente me confiando a palavra para esta noite. Eu quero que você esteja preparado. Você é bem intencionado, você é bem intencionada, você é de Deus. Você tem boa vontade, você tem valores maravilhosos, você tem qualificações fantásticas, mas na boa vontade você está indo para um lugar distante, colhendo aquilo que você não conhece. Cuidado com as heresias, cuidado com aquilo que está sendo ministrado aí fora. Toda heresia, ela fascina. Você sabia que a coloquíntida, ou colossíntida, ela atraía o olhar daquele que não a conhecia, porque ela se diferenciava dentre as demais ervas? Quando uma pessoa olhava para a colossíntida, a pessoa ficava praticamente fascinada. Talvez você esteja assim. A panela aqui está no fogo, ardendo, e é grande, tem comida para todos. Mas talvez você esteja indo no campo, tentando até ajudar. O seu propósito é saudável. Eu entendo que você quer contribuir com o crescimento na obra. Você quer compartilhar.
mas talvez você não conheça aquilo que esteja a colher. Cuidado com isto, em nome de Jesus. Eu peço a Deus que te abra o entendimento nesta noite. Eu acredito que Deus esteja usando a minha boca como profeta para falar algumas pessoas aqui e através da internet. Existem muitas igrejas sofrendo porque muitas pessoas, no afã de ajudar, saíram ao campo colhendo a esmo. Não identificaram botanicamente o que é aquilo. Estão trazendo para a panela. E consequentemente a morte está sendo anunciada. Nós temos que nos preocupar com isso, irmãos. As heresias estão aí. E os hereges, eles querem promover iscas, porque eles não querem fazer um proselitismo sério. Eles querem te tirar da graça de Deus, da comunhão com o Senhor. Veja o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 5, versículo 4. Perdão, 14. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Você precisa discernir uma coisa da outra. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria. O Espírito de Deus não vai te deixar confuso. Mas humilha-te na presença do Senhor. As iscas estão aí armadas. Eu estava numa palestra, poucos dias atrás, onde fui ministrar, em Sertãozinho, São Paulo. E um especialista em drogas, ele falava que a estratégia mais bem definida dos traficantes é de tornar fácil o acesso às drogas por um período. Às pessoas que futuramente serão escravas. Então vem o período da sedução, da isca, e na sequência a pessoa se torna prisioneira. Pablo Neruda disse assim: nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas somos prisioneiros das suas consequências. Onde é que você está colhendo, meu irmão? Eu não quero ser cansativo, repetitivo, mas responda à tua consciência, que é o mais eficiente dos tribunais. Onde é que você está buscando um fato novo, até com a boa intenção de ajudar-nos aqui? Pare, reflita. Talvez isto represente um mal para a obra de Deus, em particular para a sua vida, e consequentemente para todos nós. Com olho clínico, olhe bem o que você está a colher. Quem concorda, diga amém comigo nesta noite. Olha o que diz mais a palavra. Porque as não conheciam. Não só aquele que saiu a colher encheu toda a capa de Colossinte, a conhecia, como também os demais não a conheciam. Consequentemente, ele trouxe uma tragédia para si e para toda a comunidade. O que isso aqui nos ensina também? Que o mal, o veneno, pode atingir até uma igreja saudável, se alguém conseguir introduzir um ensinamento falso. Isso aqui é preocupante. Aqui não era uma comunidade desavisada, era uma escola de profetas, era um seminário teológico presencial, e o líder era Eliseu. Nem o homem que saiu a colher a Colossíntida a conhecia, como também os filhos dos profetas não conheciam aquela trepadeira silvestre. Isso tudo é muito preocupante. 40.
Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Que coisa tremenda. E diz a Bíblia, não puderam comer. Eu já disse nesta noite que a colossíntida ou coloquíntida era usada como remédio, como laxante, mas poderia também provocar a morte. E aquele homem chegou naquela grande panela e cortou colossíntidas. E o caldo começou a ferver. E todos ali na expectativa de poder comer daquela alimentação. Mas quando começaram a tomar aquele caldo, que obviamente tinha um acréscimo de alguns pedaços de carne, segundo os maiores intérpretes, eles detectaram que algo de errado estava envolvendo aquele cenário. A princípio eles gostaram, mas depois perceberam que os sintomas anunciavam algo de errado. Tonturas, náuseas, fortes dores estomacais. Assim é a heresia, assim é o ensinamento falso. Quando você o absorve, você fica fascinado pela novidade, pelo fator diferenciado. Nossa, na minha igreja nunca ensinaram isso. Meu pastor nunca falou-me isto. Agora sim, agora eu sei o que é ser cristão, agora sim eu sei o que é liderança, agora sim eu estou vivenciando a verdadeira vida cristã. Mas daqui a pouco o veneno começa a fazer efeito. Aí tem tontura, tem náuseas e fortes dores estomacais. Tem muita gente sofrendo com veneno no caldo por aí. Tem muita gente que está intoxicada. Tem muita gente que está quase para dar o sinal de alerta que há veneno na panela. Mas se tiver veneno, nem tudo está perdido, porque há farinha nesta noite, 66 sacos preparados da parte de Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isto nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. E o que é interessante, eu estava meditando nesse texto essa tarde, quando eles começaram a comer e perceberam que algo de errado envolvia aquele caldo, a quem eles clamaram? Ao porteiro? Não. Ao cozinheiro? Não. A quem colheu as ervas? Não. Ao líder. Todos os problemas vêm parar no líder. Ah, pastor, mas o ministério é muito glamouroso. É? Se você tem chamada, você vai ver o que é que te espera na linha de frente. Você vai ficar a noite sem dormir. Porque o líder compreende e nem sempre é compreendido, tolera e nem sempre é tolerado, ama e nem sempre é amado, perdoa e nem sempre é perdoado, ajuda e nem sempre é ajudado, socorre e nem sempre é socorrido, consola e nem sempre é consolado. Tudo vem parar no líder. Quando o veneno foi detectado, eles disseram: homem de Deus. E eu glorifico a Deus, porque esta igreja tem um homem de Deus no seu comando. Aqui é um homem consagrado, diferenciado, que realmente sabe o teor da sua missão. Eu não estou lisonjeando meu pastor, não. O que eu estou dizendo aqui, eu tenho dito nos púlpitos do Brasil, por onde eu tenho passado. Eu hoje pertenço a uma igreja que tem um homem que realmente vive o que prega, que não tem do que se envergonhar. Se é verdade, aplauda Jesus comigo nesta noite. Bendito seja o Senhor. Olha o grito desesperador: homem de Deus, a morte na panela. Eles sabiam que a tragédia se avistava, clamaram ao líder,
Eliseu então se inteira do problema. Ele percebe que algo terrível estava acontecendo, o caldo estava envenenado. E ele assume o controle da situação, porque o líder, ele confirma a sua liderança nas adversidades. O líder tem que estar preparado para a calmaria, mas também para enfrentar tsunamis. E é diante das adversidades que ele confirma sua liderança e prova a que veio. Então Eliseu disse: trazei, pois, farinha. Farinha, pastor, de mandioca ou farinha de milho? Nenhuma, farinha de trigo. Correto? Trazei, pois, farinha. A única coisa que disse Eliseu, olhem que coisa tremenda. E deitou-a na panela. Jogou a farinha na panela. A farinha envolveu-se com o caldo, criando uma estrutura praticamente sólida. Aí na unção de Deus ele disse: tirai de comer para o povo. Não era para jogar fora. Sabe o que é que eu entendo disso aqui? Quem colheu colossíntida lá fora, está com isso na mente, está com isso no coração. Eu não tenho como tirar isso de ti, mas Deus tem. Eu não tenho mais como te ajudar, porque você abocanhou algo que não deveria ter abocanhado. Eu não tenho como cortar o poder do veneno por mim mesmo. Mas uma coisa eu tenho, te ajudando, lançando farinha, que é o símbolo da palavra de Deus. A Bíblia faz a diferença, a Bíblia é a diferença, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia corta veneno. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz a Bíblia: então não havia mal nenhum na panela. Oh, aleluia! Eu glorifico muito a Deus, irmãos, porque a panela está no lume, está no fogo. E aqui nesta igreja, como nas igrejas co-irmãs do Brasil e do mundo, em sua grande maioria, a farinha está fazendo a diferença. Agora eu preciso chamá-los a uma reflexão. Nós precisamos de voltar ao apego à palavra. Nós temos que banir os modismos do nosso meio. Além das colossíntidas, das heresias, que estão sendo transportadas, lamentavelmente, por ignorância de muitos que não conhecem o que estão trazendo para o nosso seio, existem muitos modismos também. Hoje nós estamos convivendo com a unção na barriga. Que é isso, meu Deus? A unção do riso, a unção do leão. Aí nós temos também o misticismo que está adentrando o nosso meio. Tem gente trazendo para o nosso meio sal grosso, água do Jordão, pedra do Sinai, sal do Mar Morto, rosa ungida, lenço ungido. O que é que isto vai nos ajudar? Nada. Isso é modismo e misticismo. Sabe o que é que me alimenta, o que é que te alimenta, o que é que me ajuda, o que é que te ajuda, o que é que me muda, o que é que te muda, o que é que me transformou, o que é que te transformou? A farinha. Eu preciso de farinha, você precisa de farinha. A Bíblia faz a diferença. Em nome de Jesus, se apegue à palavra. Leia a Bíblia, se apaixone pela Bíblia. Alguém disse aqui nesse púlpito nessa noite: eu estou apaixonado por Jesus. Que lindo! Consequentemente apaixonado pela Bíblia também. Agora muitos estão sofrendo de anorexia espiritual. Nada lhes apetece no que tange o estudo da palavra. Se eu começar a revelar daqui a pouco, aí pronto, tudo bem. Na outra quarta-feira, ó, pastor Roberto está revelando mais que a Kodak. Aí vai encher. Mas para o estudo da palavra, são poucos os que vêm. Anorexia, falta de apetite pela palavra. Outros sofrem de bulimia, comer até come, mas quando o culto termina, lançam tudo fora.
Mas eu glorifico a Deus pela tua vida, homem de Deus, mulher consagrada. Você gosta de farinha, você gosta da palavra. Sabe por que é que o diabo não prevaleceu contra a tua família? O diabo não destruiu os teus sonhos, o diabo não aniquilou a sua fé, o diabo não acabou com o teu ministério. É porque você come farinha, come farinha, come farinha. A farinha faz a diferença na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mergulhar numa profunda comunhão com Deus. Vamos de fato nos alimentar originalmente daquilo que nos dá sustentação, que é a palavra do Senhor. Eu me lembro muito bem quando me converti, saudoso pastor Albino Gonçalves Boaventura, certo dia, ele teve que ir numa suposta igreja, entre aspas, sem ofensa alguma, para buscar um obreiro nosso, que era na verdade um homem de destaque. E o pastor Albino foi avisado que ele estava lá na fila batismal, para ser batizado em um outro batismo. E quando o pastor Albino lá chegou, verificou que ele de fato estava lá, de gravata, arrumadinho. Não, pastor, você batizado de outro batismo. Rapaz, vamos embora, em nome de Jesus. Você precisa de farinha, rapaz, volta para lá, em nome de Jesus. E este homem mesmo testificou que ele foi ajudado, o caldo do veneno foi cortado, e a farinha lhe deu vida, e lhe deu vida em abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso me alimentar originalmente da palavra. A morte na panela, foi dito naquela época. Eu não sei qual é a exclamação que tu tens a fazer nesta noite. Se porventura a coloquíntida, o colossíntida foi colhida por alguém, e foi preparado um caldo, e você tomou desse caldo, e você começa a sentir os seus efeitos nefastos, dê o grito, em nome de Jesus. Alguém tem que gritar, alguém como profeta tem que falar bem alto. Existem pessoas que estão acomodadas, existem pastores acomodados. Olha, eu sei que tem coloquíntida espalhada por aí, mas a arrecadação financeira da igreja não caiu. Está tudo bem, está tudo tranquilo, fica tranquilo, tem veneninho, né? Mas ainda não está incomodando não, então não precisa gritar. Vamos gritar em nome de Jesus, a morte na panela. Quando isto acontecer, grite, grite, porque o socorro vem de Deus. Aplauda Jesus comigo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Pastor Roberto, eu gostaria muito de receber uma oração nesta noite, para que Deus me despertasse, para que eu nunca venha provar do caldo venenoso da coloquíntida, mas que eu alimente apenas da farinha. Então saia do seu lugar, venha orar comigo aqui na frente em nome de Jesus. Se você sentir, venha, venha, não fique constrangida, não fique constrangido, em nome de Jesus. Venha aqui à frente, venha, vamos orar juntos em nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha filha. Venha. Você sabe muito bem os convites que já foram feitos para ti. Você sabe muito bem que o telefone já tocou. O Facebook já anunciou que alguém está correndo no campo, colhendo, e você precisa se alimentar. Estão tentando te seduzir. O diabo te quer como isca. Mas em nome de Jesus, aqui ninguém precisa trazer nada de fora, porque a panela está cheia e é grande, e ela está queimando no fogo do Espírito. Em nome de Jesus, se você sentir desejo, venha em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos nesta noite. Eu parabenizo uma pessoa corajosa como você, irmã. Eu parabenizo porque pessoas como você me mostram que de fato a Bíblia, unicamente ela pode cortar o poder maldito do veneno.
Louvado seja o nome do Senhor. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.